E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo hoje é tratar sobre a classificação dos alimentos. O estudo da alimentação e da nutrição animal, ela envolve necessariamente o conhecimento sobre os alimentos ou as matérias-primas que são essenciais para a produção animal. É preciso lembrar que a exploração dos animais domésticos pelo homem deve sempre se traduzir em eficiente conversão dos alimentos em produtos úteis e, portanto, o conhecimento de sua composição química e de seu valor nutritivo são de suma importância para que as práticas de nutrição e de alimentação animal sejam corretamente adotadas. Se nós levarmos em consideração que um dos principais gastos na produção animal é com a alimentação, e nesse caso, esse gasto ele pode chegar em torno de 70% a 80%, né, vai depender muito, claro, do objetivo, nós precisamos entendermos que, para que possa facilitar o estudo desses alimentos, nós vamos classificá-los segundo a sua composição e o valor nutritivo. Como todo sistema de classificação, este também, que nós vamos apresentar, está sujeito a críticas. Todavia, é ainda o sistema de classificação que melhor se adapta ao uso dos alimentos na nutrição animal. E isso é tão importante, essa classificação ela é tão importante porque os alimentos eles são numerosos e com tantas propriedades que se tornaram indispensáveis agrupar os semelhantes, visando, portanto, a sua utilização no arraçoamento. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na questão da classificação dos alimentos, é importante nós aqui definirmos alguns termos, alguns conceitos que são importantes. Nós estamos falando aqui sobre a necessidade de classificarmos esses alimentos, já que existe uma grande quantidade deles existentes na natureza. E aí a gente poderia então começar a questionar o seguinte: como que a gente pode definir alimento? Então, o alimento nada mais é do que toda aquela matéria suscetível de ser transformada e aproveitada pelos animais, sendo capaz de sustentar-lhe a vida, a saúde e a produção. Esses alimentos eles são constituídos por nutrientes esses que vão ser capazes de exercer um papel particular no organismo. Então, vai ser importante para a manutenção, vai ser importante também para a produção, vai ser importante também para a gestação, para a lactação. Então, nós temos que, obviamente, levarmos em consideração o propósito, categoria desses animais. Outra função, nós estamos falando tanto sobre a importância da nutrição, né? Então eu preciso conhecer o alimento para que eu possa nutrir os meus animais. Mas afinal de contas, o que é nutrição? Então eu entendo a nutrição como uma associação dos processos físicos, químicos e biológicos pelos quais o animal ele será capaz de assimilar o alimento, e tudo isso é importante para quê? Para que possa ajudar a levar à formação e à recuperação dos tecidos. Em outras palavras, nada mais é do que a utilização adequada dos princípios nutritivos para a satisfação das necessidades animais. Então, nós temos como objetivo conhecermos melhor sobre essa nutrição, como que nós vamos fornecer essa ração. É a ração ou é a dieta? São sinônimos? Ou qual é, na verdade, a verdadeira definição para a ração? Então, nós entendemos como ração a quantidade total do alimento que é fornecido, e aí é importante nós entrarmos agora com uma palavra-chave. Então, é a quantidade de alimento, total do alimento fornecido e consumido por um animal em um período de 24 horas. E por que essa palavra e consumido ela é importante? Porque, veja bem, o fato de eu estar fornecendo um alimento para o animal não implica necessariamente que ele irá consumir. E mais ainda, não é o fato dele estar consumindo aquele alimento que ele será capaz de aproveitar os nutrientes ali presentes. Tá claro?
Então, quando eu falo sobre ração, a ração nada mais é de saber exatamente quanto que o animal foi capaz de consumir em um período de 24 horas. Então, né, em um dia, quanto que ele foi capaz de consumir aquilo que foi fornecido para ele. Mas o que que a gente fornece? Na verdade, eu forneço um alimento. Só que um único alimento, infelizmente, ele não consegue ser capaz de fornecer, de conter todos os nutrientes que os animais eles necessitam, que eles exigem. Por isso, então, eu preciso formular uma dieta. Então, eu entendo que a dieta nada mais é do que os componentes existentes nessa ração que será consumida pelo animal. Ou seja, em outras palavras, é o ingrediente alimentício, ou então a mistura dos ingredientes. E aqui, obviamente, inclui-se a água. Ok? Então, a dieta é isso. Então, nós vamos aprender a formular a dieta de tal forma com que essa dieta ela possa se basear em uma mistura de ingredientes, essa mistura extremamente balanceada. Tá ok? Bom, nós vamos começar a verificar agora. Então, já mediante essas informações, nós poderíamos levantar o seguinte questionamento: quais seriam os fatores determinantes na escolha dos alimentos? Então, existem alguns fatores. Sem sombra de dúvida, o primeiro é a qualidade. E aqui eu não me refiro exclusivamente à qualidade nutricional. A qualidade nutricional ela é de suma importância, porque é em cima dessa qualidade nutricional que eu posso estar garantindo que o animal ele vai conseguir ter acesso aos nutrientes que ele tanto necessita. Mas perceba que não é só qualidade nutricional. Eu preciso pensar também na qualidade sanitária desse alimento. Então não adianta, na verdade, eu formular uma dieta, ir para a fábrica de ração, misturar esses ingredientes, fornecer isso, colocar no coxo para o animal consumir, mas se essa ração ela estiver contaminada por micro-organismos patogênicos, por alguns tipos de perigos químicos, como é o caso de agrotóxicos, resíduos de antibióticos, tudo isso pode comprometer a saúde dos animais. Então perceba que eu não posso me preocupar exclusivamente somente com o balanceamento dessa ração, ou seja, me preocupar somente com a qualidade nutricional. É necessário também eu conhecer a qualidade da matéria-prima que será processada, verificar o processo dentro de uma fábrica de ração e garantir com que esse alimento ele possa chegar inócuo até o comedouro dos meus animais. Então, a qualidade é um dos fatores determinantes na escolha dos alimentos. Eu tenho como um outro fator aqui, eu vou ter o objetivo que eu espero alcançar. Então, perceba, eu tenho animais que são diferentes, que apresentam anatomia distintas, fisiologias diferentes, no processo especialmente da digestão, para aproveitar esses nutrientes. Então não é porque um alimento ele pode ser fornecido para uma espécie animal e esse alimento ele vai conter os nutrientes, não implica necessariamente que aquilo que foi preparado possa servir como base de alimentação para uma outra espécie animal. Então eu preciso, obviamente, levar em consideração o objetivo, né, aquilo que eu estou esperando. Então eu quero o quê? Eu quero produzir leite, eu quero produzir carne, o meu objetivo é fazer com que aumente a produção de ovos. Então perceba que a escolha dos alimentos ela vai variar em função do objetivo, ok? Outra coisa que é extremamente importante, e isso é o que o produtor, basta a gente pensar naquela informação que eu passei para vocês, né? Algo em torno de 70% dos custos da produção animal recaem na alimentação. Então, é claro que um dos fatores determinantes na escolha dos alimentos é o
preço. Ok? Então, não adianta eu ter, na verdade, um alimento muito oneroso, porque ele vai acabar, na verdade, né, gerando um prejuízo para o produtor. São várias cabeças para alimentar. Né? Então, o produtor ele está sempre, na verdade, em busca de um alimento que possa fornecer os nutrientes que os animais exigem, mas a um preço acessível. Okay? Então, o preço é um fator extremamente importante na escolha desses alimentos. Outra coisa que é extremamente importante aqui tem a ver com a disponibilidade. Não adianta eu conhecer, saber que um determinado tipo de alimento ele é extremamente rico em nutrientes, que ele é capaz de melhorar a produtividade, mas na minha região eu não ter acesso a esse alimento. Então eu vou precisar, na verdade, pagar frete, pagar um carreto para trazer para a minha fazenda para que eu possa fazer uso desse alimento. Então a disponibilidade é um dos fatores que vão determinar a escolha desses alimentos, sem sombra de dúvida. Né? E por fim, a pergunta é: bom, o alimento ele tem a qualidade, ele está, na verdade, destinado exatamente para aquela categoria animal, está com um preço acessível, eu consegui ele. A pergunta é: posso usar esse alimento em qualquer proporção? Então, um outro fator determinante na escolha dos alimentos é a limitação de uso dos alimentos. Então, eu coloquei aqui um exemplo, como é o caso, por exemplo, do resíduo da pré-limpeza do grão de soja. Então, o grão de soja, nós vamos já entender que trata-se, na verdade, de um alimento extremamente rico em proteína, né? E na limpeza desse grão de soja, esse resíduo da pré-limpeza, que poderia ser completamente descartado, ele contém um certo teor de proteína, ele tem em torno de 16% de proteína bruta na matéria seca. Nós vamos entender o que significa matéria seca em outras aulas, ok? Bom, então eu começo a enxergar assim, bom, ele é um subproduto, né? Então, por ser subproduto, é extremamente barato para o produtor. Então, o produtor enxerga, na verdade, nesse subproduto, um alimento que seja capaz de fornecer proteína. Como proteína acaba sendo o nutriente que mais onera o custo de uma alimentação, então ele vai tentar enxergar nesse subproduto, né, a sua fonte de proteína. Mas a questão é, será que esse produto ele pode ser utilizado em qualquer proporção? Então nós vamos verificar que quando esse subproduto ele começa a fazer parte da constituição da dieta dos animais, nós vamos verificar que ele é capaz de apresentar um efeito laxativo. Ele leva aqui à diarreia e ao timpanismo. O timpanismo nada mais é do que a dilatação do estômago devido à produção de gases. Então eu começo a entender que ele é um subproduto, ele é extremamente barato, ele está fornecendo proteína, que bom, eu posso utilizá-lo. Entretanto, o máximo que eu posso utilizá-lo na minha formulação é até 25%. Acima disso, eu começo agora a comprometer a saúde dos meus animais. E, obviamente, isso vai refletir em queda de produção. Então, o limite de emprego ele não deve ultrapassar 20% da ração total. Ok? Então, é subproduto? Beleza, o produtor. Aqui eu estou pensando especialmente em ruminantes, tá? Porque é a base da alimentação deles é volumoso, já já a gente vai verificar isso. Mas não é porque ele é barato que eu posso fornecer em qualquer proporção na alimentação dos meus animais, ok? É o caso, por exemplo, do farelo de trigo. O farelo de trigo, ele é, na verdade, um produto que é altamente rico em fibra. Então, esse alto teor de fibra, ele pode, na verdade, levar à produção de efeitos laxativos também. Então, é necessário nós levarmos em consideração que
embora esses alimentos eles possam apresentar alguns requisitos iniciais interessantes na utilização dele na dieta dos animais, eu tenho que levar em consideração essa limitação de uso. Está entendido? Bom, nós vamos verificar que a base, né, da dieta desses animais, nós vamos verificar o milho. O milho, o milho grão, ele trata-se, na verdade, o milho grão, ele é extremamente rico em amido. Então, 60% ele possui de amido ali. E o amido nós entendemos que nada mais é do que um polímero de glicose. E a glicose ela é extremamente importante para a geração de energia. Basta a gente lembrar lá da bioquímica, quando nós estamos pensando na via glicolítica, né? Então a glicose, para poder entrar na célula, ela precisa ser fosforilada, ela vai passar por uma série de reações enzimáticas até levar à produção de piruvato, e nessa produção de piruvato, há a produção de ATP. Então o milho, ele é extremamente rico em energia. Só que ele não é tão rico em proteína. Por isso, então, os produtores fazem uso do farelo de soja. Então, o farelo de soja, ele é, na verdade, um produto extremamente rico em proteína, mas é pobre em energia. Então, perceba que o casamento do milho grão com o farelo de soja, nós vamos ter agora o quê? Uma complementação da energia e da proteína. É claro que esses ingredientes, eles também fornecem outros nutrientes. Mas a pergunta é: será que somente o milho e o farelo de soja serão capazes de contemplar todas as exigências nutricionais? Muito provavelmente não. Então nós vamos verificar também, né, em algumas formulações, o uso do farelo de trigo. Esse farelo de trigo ele é interessante porque nós já falamos aqui, ele tem um teor de fibra, e a fibra ela é interessante para poder estar auxiliando ali na motilidade, né, do bolo fecal. Então é importante essa fonte de fibra aí na alimentação. É importante também nós verificarmos que, dependendo, né, da espécie, nós vamos verificar que esses ingredientes, eles às vezes não são capazes de contemplar os macrominerais. E aí eu, por exemplo, poderia fornecer, por exemplo, um calcário como fonte exclusiva aí de cálcio, né? Eu poderia, por exemplo, também estar adicionando na minha formulação sal, tão importante aí para fornecer íon sódio, para poder fornecer cloro. Então o sal ele estaria presente, auxiliando aí nessa exigência desses minerais. E se, por exemplo, ao final da minha formulação, a minha dieta ela não conseguir contemplar a exigência de energia, eu poderia fazer uso de um ingrediente estritamente energético. Então, por exemplo, eu poderia lançar a mão do óleo de soja. Esse óleo de soja ele entraria somente para poder fechar a energia. Mas isso a gente vai aprender ao longo do semestre, ok? Bom, nós vamos entrar particularmente agora na questão da classificação desses alimentos, né? Essa classificação dos alimentos ela é feita de acordo com Morrison. Então, quando a gente começa a aprender sobre a classificação dos alimentos, nós vamos verificar que os alimentos eles podem ser classificados em volumosos, e esses alimentos volumosos eles podem ser divididos em volumosos secos e volumosos aquosos. Nós temos também os alimentos concentrados. Esses concentrados eles vão se dividir em concentrados energéticos e concentrados proteicos, sendo esses concentrados originados de origem sendo esses concentrados tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Mas existem também aqueles ingredientes que são capazes de fornecer exclusivamente minerais, os que são importantes para levar ao fornecimento de vitaminas, e existem ainda aqueles alimentos que podem ser classificados como aditivos.
e que a gente vai entender já já. Então vamos começar falando sobre esses alimentos volumosos. Esses alimentos volumosos, é claro que eles precisam possuir algumas características que ajudam a classificá-lo como tal. Então, nós vamos verificar que a principal característica de um alimento volumoso é o fato dele possuir um baixo teor de energia. Então, nós vamos verificar que esse baixo teor de energia ele é capaz de fornecer menos que 60% de NDT. NDT significa nutrientes digestíveis totais. E esse NDT é uma forma de expressar energia. Quando eu começo a pensar que ele é capaz de fornecer, são nutrientes capazes de fornecer energia, eu estou pensando especialmente nos carboidratos, nas proteínas e nos lipídios. Então perceba que o NDT ele precisa obter valores dos carboidratos, ele precisa ter obtenção dos valores das proteínas e também ele precisa obter a informação das gorduras. Então, quando eu tenho, um produto que é capaz de possuir menos que 60% de NDT, isso significa que ele possui baixa energia. E por que será que isso acontece? Então, veja bem, ele não contém tantos carboidratos facilmente digeríveis, ele não é rico em proteína, ele não é rico em lipídios. Mas, afinal de contas, ele é rico em quê, então? Então, nós vamos verificar que os alimentos volumosos, eles, na verdade, apresentam baixo teor de energia porque eles possuem um alto teor de fibra. E essa fibra, quando a gente fala em alto teor, eu estou me referindo aqui ao fato de encontrar mais de 18% de fibra bruta, isso lá na matéria seca. Mas, afinal de contas, o que compreende essa fibra bruta? A fibra bruta nós vamos verificar pelo menos 3 ingredientes. Nós vamos encontrar a celulose, a hemicelulose e a lignina. Desses 3, a lignina não é carboidrato, ok? Mas ela sempre faz parte dessa fibra bruta porque a lignina ela tem a capacidade de se ligar covalentemente à celulose e à hemicelulose. A celulose e a hemicelulose são carboidratos estruturais. São carboidratos de difícil digestão, ok? Eles são de difícil digestão. Por que eles são de difícil digestão? Porque são, na verdade, carboidratos que apresentam moléculas de glicose unidas por ligação do tipo beta. E essas ligações do tipo beta, o organismo do animal não é capaz de quebrar, de fazer uso dessa glicose. Então, quando eu estou pensando que eu tenho um alimento que é mais rico em fibra, já entra na minha mente que trata-se de um alimento que é de difícil digestão. Se ele é de difícil digestão, isso implica que ele é capaz, na verdade, de fornecer baixo teor de energia. Então, para um animal, para que ele possa realizar todas as suas atividades diárias, ele vai precisar obter essa energia de uma fonte externa. Somente através de um volumoso ficaria difícil ele encontrar toda essa energia. Tá claro? Então, estamos entendendo que os alimentos volumosos, eles são, na verdade, chamados assim porque eles possuem baixo teor de energia e isso graças ao fato dele possuir um alto teor de fibra. Tá claro? Bom, como trata-se, na verdade... Bom, como trata-se de carboidratos que são de difícil digestão, conforme eu já expliquei, pelo fato de possuírem ligações do tipo beta, esses alimentos eles acabam sendo a base da dieta dos ruminantes. Então parece que dá aquela falsa impressão de que os animais ruminantes, os próprios animais, eles conseguem aproveitar esses carboidratos. Então precisamos entender que
esses animais, os ruminantes, eles não conseguem sintetizar enzimas que possam quebrar esses carboidratos. Mas a gente pergunta então, mas Roberto, se eles não conseguem quebrar, como que eles conseguem aproveitar? Então, isso acontece graças à presença do microbioma ruminal. A microbiota existente no rumen desses animais é ela quem realiza todo esse trabalho. É ela que é capaz de sintetizar enzimas que quebram esses tipos de ligações, fazendo com que então o animal ele possa aproveitar essa energia. Okay? Como os não ruminantes, ou seja, os monogástricos, falta-lhes a presença dessa microbiota, então é claro que uma alimentação desse tipo para esses animais vai gerar prejuízo para esses animais. Ok? E nós poderíamos então fechar que esses alimentos volumosos, eles são a base da dieta dos ruminantes, entretanto, para equinos e coelhos, que são monogástricos, para esses animais, nós podemos fornecer esses alimentos volumosos. E qual que seria a explicação? O fato desses animais apresentarem um seco funcional. Então, no seco, nós vamos encontrar a população de micro-organismos que vão ser capazes de degradar esses carboidratos estruturais, gerando, portanto, energia. Então, para esses animais, eles conseguem aproveitar esses tipos de alimentos. Tá claro? Bom, quando nós falamos sobre alimentos volumosos, nós classificamos, nós dividimos eles em volumosos secos. Então, como volumosos secos, eu posso pensar aqui nas palhadas, no feno, né? Então, esses tipos de alimentos, eles são extremamente secos, eles podem ser fornecidos aí na dieta para esses animais. E existem aqueles que nós chamamos de volumosos aquosos, são aqueles que apresentam teor de água aí acima de 12%, como é o caso das forrageiras, das capineiras, das silagens. Então, são alimentos que apresentam um alto teor de água, ok? Eles apresentam esses carboidratos estruturais com alto teor de água. Bom, nós temos aqueles chamados de alimentos concentrados. Os alimentos concentrados, diferentemente dos alimentos volumosos, são aqueles que vão possuir um baixo teor de fibra. Então, a gente vai encontrar menos de 18% de fibra bruta na matéria seca. E olha só, se esses alimentos eles possuem um baixo teor de fibra, consequentemente, esses alimentos eles são capazes de apresentar um elevado teor de energia. Todo alimento que é muito rico em fibra, ele é pobre em energia. Então, os alimentos concentrados, eles possuem, na verdade, baixo teor de fibra, e isso faz com que eles possam ser mais energéticos. Então, eles são capazes de fornecer mais de 60% aí de nutrientes digestíveis totais. Bom, então esses tipos de alimentos, eles acabam constituindo a base da dieta dos não ruminantes. Então, para os animais monogástricos, nós vamos ter a base da dieta deles esses alimentos concentrados, ok? Entretanto, conforme eu acabei de falar no slide anterior, embora os animais ruminantes eles sejam capazes de estar aproveitando muito bem esses alimentos volumosos, graças à ação da microbiota ruminal, nós verificamos que muitas das vezes esses alimentos volumosos eles acabam sendo mais pobres, eles são mais pobres em energia. Quando entra na época da seca, nós vamos ter um problema, uma deficiência de proteína. Então, é necessário nós utilizarmos esses concentrados também na alimentação para os animais ruminantes, ok? E como nós falamos nos concentrados, nós podemos dividir os concentrados em concentrados energéticos. O que é que caracteriza um concentrado energético? O fato dele possuir menos de 20% de proteína bruta na matéria seca, ok?
Exemplo de concentrados energéticos de origem vegetal. Então, nós temos o milho, lembra que eu falei lá do milho, né, que ele é rico em amido? Então, eu tenho o milho, farelo de arroz, cevada, sorgo, né, o trigo, raspa integral de mandioca, ok? Então, aqui são exemplos de concentrados energéticos de origem vegetal. Os de origem animal, nós temos aí os sebos, a banha suína, gorduras, óleos. Então, todos esses ingredientes eles podem ser utilizados em uma formulação sempre com o intuito de aumentar a densidade energética de uma ração, ok? Além dos concentrados energéticos, nós temos os concentrados proteicos. Então, diferentemente dos energéticos, os proteicos são aqueles que vão possuir mais de 20% de proteína bruta na matéria seca. Então, nós vamos verificar que esses alimentos concentrados proteicos, eles são constituídos principalmente por grãos de oleaginosas e seus subprodutos. E seus subprodutos. Então, aqui nós já até demos o exemplo, né? Então, eu tenho a soja grão, farelo de soja, caroço de algodão, farelo de girassol, farelo de amendoim. Todos esses exemplos são de concentrados proteicos. Eles são extremamente ricos em proteína. E os de origem animal? Então eu tenho aqui a farinha de carne e ossos, farinha de peixe, farinha de sangue, de vísceras, de penas hidrolisadas, leite em pó, ovo em pó. Então tudo isso eu posso fazer uso na alimentação, na formulação da dieta para os meus animais. Entretanto, quando eu começo a pensar na formulação para animais ruminantes, eu tenho que levar em consideração a Instrução Normativa número 8 do MAPA, que é do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Então, essa Instrução Normativa número 8, de 25 de março de 2004, ela proíbe o uso desses concentrados proteicos de origem animal na alimentação dos animais ruminantes. E por que isso? Então, isso deve-se àquela doença que vocês já conhecem, que é a doença da vaca louca, né? Ela é chamada de encefalopatia, ela é chamada de encefalopatia espongiforme bovina. Então, na verdade, uma doença acometida por uma proteína infecciosa, um prion, ok? Que é capaz de provocar buracos, né, literalmente buracos, no cérebro desses animais. Por isso que a gente chama, na verdade, de doença da vaca louca, ok? Então nós temos aí sangue e hemoderivados, farinha de carne e ossos, farinha de ossos autoclavadas, né? Farinha de penas, a cama de frango, né? Conhecida aí como cama de aviário, que muitos produtores compram porque é um subproduto, então é muito, muito barato. Então muitos utilizam essa cama de frango na alimentação porque acaba fazendo com que o teor, na verdade, de nitrogênio eleve-se demais. Como nós já falamos, como a proteína é o que mais onera o custo de uma alimentação, eu estar utilizando um alternativo para essa proteína é tudo que o produtor quer. E quando eu me deparo com uma cama de frango, que é um subproduto, algo que na verdade seria descartado, e eu podendo utilizar na alimentação dos animais, é claro que o produtor ele cresce os olhos. Entretanto, existe essa instrução normativa que proíbe o uso desses subprodutos na alimentação de animais ruminantes. E alguém poderia perguntar, mas Roberto, o fato de eu estar fornecendo, como que alguém vai saber que eu utilizei ou não? Então, é claro que existem técnicas que são capazes de conhecer,
né, exatamente o que o animal consumiu no campo, enquanto vivo. Então, uma dessas técnicas, ela é chamada técnica de isótopos estáveis. Então, essa técnica ela é capaz de trazer o menu daquilo que o animal consumiu. E com isso, então, é claro que os países que são capazes de estar, né, exportando essa carne, eles têm condições de verificarem se essa carne ela é proveniente de um animal que teve acesso a esse tipo de alimentação, ok? Então é importante nós termos isso em mente. Bom, existem os minerais. Então, quando eu estou falando em minerais, eu estou me referindo aqui àqueles compostos inorgânicos que são utilizados na alimentação animal. Esses compostos inorgânicos, eles podem ser divididos em macronutrientes. Esses macronutrientes, eles são assim chamados porque eles são exigidos em maiores proporções, como é o caso do cálcio, do fósforo, do sódio, do potássio, do enxofre. Mas existem também os micronutrientes, que são aqueles que são exigidos em menores proporções, mas nem por causa disso eles têm menor importância. Então nós temos aí exemplo: ferro, manganês, cobalto, zinco, iodo, selênio. Então, na verdade, são micronutrientes extremamente importantes, por exemplo, para a ativação de enzimas, que são importantes para ajudar a manutenção de células. Só que os alimentos, quando a gente vai fornecer esses alimentos, nós vamos verificar que esses micronutrientes presentes nos alimentos, eles são encontrados em menores proporções. Então, para que a gente, no momento que a gente vai formular uma dieta, para a gente não ficar se preocupando no fornecimento de cada um desses micronutrientes, porque muitas das vezes eles são exigidos em partes por milhão, ppm, partes por bilhão, ppb. Então, nós vamos encontrar aquilo que nós chamamos de premix de microminerais. Então, eu compro no mercado um premix já contendo já esses microminerais e lá na embalagem, lá o fabricante já informa quanto que eu devo utilizar para estar preparando uma tonelada, por exemplo, da ração. Então, para mim fica fácil. Eu não preciso ficar pensando que eu tenho que adicionar o selênio, que eu tenho que adicionar o zinco e o iodo, porque no mercado eu vou encontrar esse premix já pronto, ok? Eu apenas vou me basear na dosagem do fabricante. Bom, existem ainda as vitaminas. Então, as vitaminas são os compostos orgânicos utilizados na alimentação animal. E as vitaminas, elas se dividem em lipossolúveis, então o nome já diz, são aquelas que são capazes, na verdade, de se unir a glóbulos de gordura para poder entrar na célula e realizar as suas funções, como é o caso da vitamina A, D, E e K. E eu tenho as hidrossolúveis. Então eu tenho as vitaminas do complexo B, a vitamina C. Então, assim como os microminerais, essas vitaminas, como elas são exigidas em menores proporções, há no mercado aquilo que eu chamo de premix vitamínico. Então, eu consigo comprar no mercado um premix de vitaminas que já vem já a quantidade de cada uma delas, basta eu saber no rótulo da minha embalagem quanto que eu devo utilizar desse premix para poder estar preparando, por exemplo, uma tonelada de ração. Então eu coloco essa quantidade na ração, misturo e com isso então eu consigo fornecer a quantidade que cada espécie animal ela exige, ok? E por fim nós chegamos aos aditivos. Então, como que eu posso definir aditivos? Aditivos são qualquer tipo de substâncias que não tem, na verdade, o objetivo é de estar melhorando o valor nutritivo. Não tem. Para melhorar o valor nutritivo tem que ser o alimento em si.
Os aditivos, eles são adicionados intencionalmente aos alimentos com a finalidade de conservar, intensificar ou até mesmo modificar uma propriedade química do alimento, sem, contudo, ser capaz de prejudicar o valor nutritivo aonde ele se encontra. Tá claro? Então, quando nós estamos formulando uma dieta, muitas das vezes, no meio daquela composição da minha dieta, eu posso ter, por exemplo, a presença de algum alimento que seja capaz, por exemplo, de interferir na palatabilidade. Então, para que eu possa mascarar a presença desse ingrediente que interfere lá na palatabilidade, eu poderia, por exemplo, estar adicionando um palatabilizante. Então, eu adiciono um palatabilizante para melhorar a palatabilidade da ração. E com isso, então, o animal ter uma melhor aceitação. Ok? Eu posso estar adicionando na ração alguma substância com o intuito de aumentar a shelf life dessa ração, ou seja, a vida de prateleira dela. Então a gente sabe que as gorduras elas são muito propensas a sofrerem a beta-oxidação. Então essa beta-oxidação ela é capaz de levar à produção de substâncias tóxicas que além de ser tóxico para o animal, é capaz também de alterar a palatabilidade. Então, quando eu estou fazendo uso, por exemplo, de uma ração que tenha uma alta proporção de gorduras ou de óleos, é interessante eu estar fazendo uso de um agente antioxidante. Então, eu quero, na verdade, prevenir a oxidação por causa da presença desses agentes ricos em gorduras. Ok? Então, esses agentes eles são chamados de aditivos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, o óxido férrico, né, que ele é um corante. Então, ele tem como objetivo intensificar a cor do produto, ok? Então, o corante, o objetivo é exatamente esse, intensificar a cor do produto. Então, isso faz com que possa melhorar a aceitabilidade. Eu tenho um outro exemplo de aditivo, que é o uso de enzimas. Um exemplo clássico é a fitase. Então, a terminação ase, né, é enzima. Fitase é a enzima que é capaz de estar quebrando complexos formados pelo ácido fítico. O ácido fítico, ele tem presente especialmente em alimentos de origem vegetal. Esse ácido fítico, ele tem uma grande capacidade de sequestrar íons, especialmente fósforo, mas ele também sequestra cálcio, zinco. Então perceba, o fato de eu ter um alimento contendo fósforo não implica necessariamente que todo o fósforo ali presente naquele alimento o animal ele vai conseguir aproveitar. Por quê? Porque parte do fósforo ele está complexado com esse ácido fítico. Então, o que a indústria ela pode fazer? Ela pode adicionar nesta formulação a enzima fitase. Então, essa enzima fitase ela vai ser capaz de quebrar esses complexos, melhorando, portanto, a disponibilidade do fósforo. E com isso, então, o animal ele consegue ter um melhor aproveitamento. Tá claro? Eu coloquei aqui um outro exemplo. Então, quando nós temos a presença, por exemplo, de fungos nas matérias-primas. Muitos dos fungos, eles são toxigênicos. O que significa isso? Eles são capazes de levar à produção de toxinas. Como essas toxinas elas são produzidas por fungos, elas são chamadas, portanto, de micotoxinas, ok? Então, quando eu tenho essa micotoxina presente em uma ração, muitas dessas toxinas elas acabam sendo carcinogênicas.
Então, elas não somente vão acometer problema na saúde dos animais que vão consumir essa ração, mas essa toxina, ela pode, na verdade, passar para os produtos animais e com isso chegar até a nossa mesa. Então, dessas toxinas, elas podem vir através do leite, da carne, do ovo. Então, quando eu estou preparando uma ração e nessa ração eu sou capaz de detectar a presença dessas micotoxinas, eu posso adicionar a essa ração os adsorventes. É o caso, por exemplo, da argila. Então, o que vai acontecer? Essa argila, quando eu adiciono na ração, ela tem a capacidade de sequestrar essas micotoxinas. Como essas micotoxinas elas vão estar ligadas a essas argilas, né, que a gente chama de adsorventes, como elas vão estar adsorvidas, presas, unidas a essa argila, o organismo do animal não consegue então assimilar. E com isso então essas toxinas elas podem ser eliminadas pelas excretas. Tá claro? E eu coloquei aqui um último exemplo de aditivos, o caso, por exemplo, dos óleos essenciais. Então, nós verificamos que há bem tempo atrás era muito comum o uso de antibióticos na ração. Esses antibióticos, eles eram utilizados em doses subterapêuticas. Qual que era o objetivo? O objetivo, na verdade, era profilático mesmo. Era prevenir com que o animal pudesse, por exemplo, consumir uma ração e nessa ração existir a presença, por exemplo, de um micro-organismo patogênico. Então, os antibióticos presentes nessa ração, eles estavam ali presentes exatamente para impedir com que esses micro-organismos pudessem se multiplicar na ração. Só que existe, né, aquela escola de pensamento que defende que o uso desses antibióticos em doses subterapêuticas na ração acabou levando ao surgimento da resistência bacteriana. Então, bactérias, elas constantemente sendo, né, entrando em conflito com esses agentes antibióticos, acabou levando uma pressão da seleção, selecionando aquelas bactérias mais resistentes. Então, nós vamos verificar que a partir de 1996, a comunidade europeia ela começa então a banir o uso desses antibióticos na ração. E há na verdade, um paradoxo aí, porque a gente vai verificar que, ultimamente, nunca aconteceram tantos casos de infecção nos plantéis, né, dos meus animais quanto antes. Isso fica fácil da gente entender, né? A partir do momento em que você teve que retirar esses antibióticos, porque por lei não se pode mais ter a presença deles, então nós vamos verificar que os animais agora eles ficaram vulneráveis, né, à ação desses micro-organismos patogênicos. Então, já que esses antibióticos eles não podem ser utilizados na formulação aí dessas rações, foi necessário encontrar alternativas para esses antibióticos. Daí, então, nós vamos verificar os próprios óleos essenciais. Então, nós temos aí diversos estudos com óleo de cravo, canela, pimenta, manjericão, açapeixe, uma infinidade de plantas que pode se extrair o óleo essencial e que esses óleos essenciais eles têm efeito antimicrobianos. Outra coisa, né, que tem sido muito comum na utilização, na formulação aí das dietas, são os prebióticos e também os probióticos. Então, os prebióticos, eles, na verdade, vão ser fonte de alimentação para os micro-organismos benéficos. Os probióticos nada mais é do que a cultura viva desses micro-organismos benéficos. Então, você fornece essa cultura prontamente para o animal, com o objetivo de estar repondo a microbiota.
Então guardem isso, olha, não tem flora, não tem alfazema, é microbiota. Levem isso para o túmulo de vocês. Então a microbiota, ela precisa manter-se em equilíbrio, é o que a gente chama de eubiose. Então é importante essa microbiota ela estar em equilíbrio para poder estar combatendo a invasão de patógenos, impedir com que os patógenos eles possam ter condição de se multiplicar. Então é importante manter essa comunidade microbiana benéfica ativa. E para isso, o que a gente faz? A gente fornece prebióticos. Os prebióticos seriam, então, na verdade, fonte de energia para esses micro-organismos terem condições de permanecerem sempre alertas, atuantes. Tá claro? Então, com isso, a gente fecha, então, esse assunto sobre classificação dos alimentos e, na próxima aula, nós iremos nos reunir para discutirmos sobre tudo isso que nós aprendemos aqui agora, ok? Então, até a nossa reunião. Até lá!